Então até agora a gente fez aí uma análise completa dos nossos produtos, serviços, começamos a escrever nosso propósito e estamos num momento em que o PIC deixa a gente muito pronto para poder olhar para frente, pensar num novo momento dos nossos serviços ou dos nossos produtos. E aí eu vou trazer para você uma teoria do marketing, que é uma teoria feita para produto, mas que aqui eu estou adaptando ela também, né, assim como outras teorias, para a nossa realidade, que é a ideia dos 5 níveis de produto. E aí nós vamos ter desde o benefício central até o produto potencial. E o que é cada um desses níveis de produto? Então, vamos entender. O benefício central, eu falo muito que é o problema resolvido do cliente. O cliente quer alguma coisa e ele precisa resolver algo na vida dele. Ele precisa dar um jeito nisso. Então, vamos dizer que eu quero eu preciso colocar um quadro na parede. Colocar o quadro na parede é o benefício central da história toda, é o final da história toda. Eu compro uma furadeira para quê? Para eu ter furos. E na verdade nem é só o furo, eu quero colocar o quadro na parede. E isso é o final da história, é o meu problema resolvido. Nas mais diversas profissões, a gente vai ter aí o problema resolvido. A grande história é que muitos profissionais às vezes não conseguem enxergar isso, ele pensa só naquilo que ele faz como o atributo maior que o cliente compra. E na verdade, o cliente não compra aquilo que a gente faz, mas ele compra, na verdade, o resultado daquilo que a gente faz. Então, pensar agora dentro dessa história de benefício central já é um grande salto na história toda, porque a gente vai entender lá na cabeça do consumidor, na cabeça do nosso cliente, aquilo que ele comprou. Quando eu penso dessa maneira e entendo qual é esse tal desse benefício central que eu estou vendendo, muitas vezes clareia muito a minha percepção sobre o meu trabalho e a importância do que eu faço e o valor daquilo que eu faço, certo? Então, médico, muitas vezes o cirurgião, o médico, ele pensa que o que ele vende é a consulta, é a cirurgia, e isso, na verdade, é o produto básico. O benefício central é a saúde. Assim como advogados vendem a resolução de um problema jurídico, que é aqui, ó, benefício central. Mas o que é o produto básico dele? O produto básico dele está ligado àquilo que ele faz efetivamente. Então, as petições, as audiências, todo aquele processo está aqui no produto básico. O que é o produto esperado? É aquilo que quando eu compro, é o mínimo que eu entendo que o profissional tem para me entregar. Então, se eu sou um designer gráfico, acredita-se, espera-se que eu saiba mexer nos softwares, trabalhar nos softwares, que eu tenha um bom computador, que eu saiba os trâmites de toda a área da indústria gráfica. E depois, quando eu venho para a história do produto ampliado, na verdade aqui é onde a gente gera diferencial. E que muitas vezes a gente fica muito preso entre o básico e o esperado, porque o básico a gente fica preso em estrutura e o esperado a gente acha que é só aquilo mesmo, e não é. Eu preciso pensar em diferenciais reais. Então, aqui no produto ampliado, que é a grande história que nós temos que pensar agora. Então, qual é o seu produto ampliado? Qual é o elemento que realmente gera diferencial para o seu cliente? Porque é importante entender que nem tudo que a gente coloca no nosso serviço ou no nosso produto vira diferencial efetivo, porque as pessoas às vezes nem percebem aquilo, então elas não dão valor. Para a pessoa dar valor, ela tem que perceber aquilo como algo que muda a vida dela, e por isso vira um produto ampliado. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Que quanto mais eu gero esse produto ampliado, mais custo eu estou inserindo. Então, se o meu cliente não estiver dando valor efetivo nessa história toda, o que vai acontecer? O meu produto vai ficar com um preço inchado, vai ficar caro, porque as pessoas não vão querer pagar, só é caro aquilo que as pessoas não querem pagar, então ele fica caro e perde competitividade. Para eu ganhar competitividade, eu tenho que gerar esse produto ampliado de acordo com as dores do meu cliente. Aquilo que o meu cliente realmente sente que é importante e que é relevante na vida dele. Quando a gente pensar nisso, aí sim, uma vez que eu ampliei meu produto, eu posso olhar lá na frente um horizonte de inovação e aí sim pensar sobre quais são as potencialidades desse produto
no futuro? Como que eu posso criar maneiras diferentes de atender esse mesmo cliente e elevar a experiência dele de um patamar completamente diferente de toda a concorrência e de todos os players que estão no mercado. Então, qual é o exercício agora? É você pensar primeiro qual é o seu benefício central, qual é o problema resolvido do seu cliente e depois fazer aqui, ó, um por um, do produto básico, esperado, ampliado e potencial, dar uma olhada em cada uma dessas etapas e entender que se você estiver devendo em alguma delas, tem que fazer uma nova revisão e organizar tudo isso. Só depois que você tiver com o produto básico em dia, o esperado, tudo ok, aí sim, pense em como ampliar realmente o seu produto.